Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações, pela determinação do teu povo em te adorar, mas, sobretudo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Tanto de manhã quanto agora pela noite, nós podemos reconhecer: o Senhor está aqui, e é bom estarmos aqui. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Abre mentes e ouvidos. O Senhor marcou um encontro com alguma pessoa, com alguém aqui nessa noite. Talvez com todos nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, nós estamos na segunda parte desse tema tão importante. O evangelho que causa alvoroço. Nós vimos que essa palavra, causar alvoroço, ou perturbação, ou transtornar, ou como diz outra versão até, virar o mundo de cabeça para baixo. Isso não é uma palavra que foi dita pelos cristãos. Na verdade, essas frases foram ditas pelos nossos inimigos, tanto e primeiramente lá em Filipos, e agora também em Tessalônica. Só que a gente vai ver, irmãos, que de todas as acusações que já nos fizeram ao longo da história, talvez essa seja a mais justa, a mais correta, a mais sucinta, mas que explica de modo fiel o que o evangelho causa por onde ele passa. Ele causa alvoroço, irmãos. Alguma coisa acontece. Na verdade, muita coisa acontece. Pense, por exemplo, no principal do que o evangelho tem poder de fazer, que é regenerar um homem que estava morto em seus pecados e delitos e agora conceder a ele nova vida. Paulo diz, irmãos, que isso é como uma metamorfose, é uma transformação de mente. Em outras palavras, a gente não se torna um ser humano melhorado. A gente não se torna um crente melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Não, a gente muda de natureza. É isso que o evangelho faz. Então, essa frase, irmãos, ela é extremamente assertiva. Mas há outro detalhe que eu queria deixar claro, e acho importante dizer inicialmente, que é o capítulo 17 de Atos. Irmãos, eu entro empolgado nesse capítulo, porque estamos aqui no meio da segunda viagem missionária, e Atos 17 é um dos capítulos mais famosos do livro de Atos. Com certeza você já ouviu inúmeros sermões sobre ele, porque Paulo vai passar por 3 cidades na Macedônia. E 3 cidades importantíssimas: Tessalônica, Bereia e, por último, Atenas. E aqui, irmãos, o relato é extraordinário, e eu acredito que se pudéssemos colocar um tema para abordar Atos 17, esse tema seria a contextualização da mensagem do evangelho. Por quê? Porque Paulo começa pregando na capital. A capital da Macedônia era Tessalônica, a gente vai ver isso. Mas Paulo termina pregando na capital intelectual do império. Então ele vai de capital a capital. Ele vai de Tessalônica a Atenas. Ele vai da sinagoga até o Areópago. Ele vai pregar para judeus, mas ele vai chegar nos gregos, filósofos, sábios e entendidos. E veja, irmãos, para todos eles, Paulo tem uma mensagem: Cristo e esse crucificado. Só que Paulo vai muito além, e a gente vai ver isso ao longo de todos esses sermões, não é hoje, mas veremos à frente no capítulo 17. Paulo consegue pregar o evangelho, usando elementos da cultura dessas pessoas, da região dessas pessoas, mas, contudo, sem alterar a mensagem, sem atualizar a mensagem, mas com certeza de uma maneira que eles entendam, e essa palavra vai gerar conversões. Bom, por isso, a lição que vamos aprender, escute isso, hoje é essa: o evangelho causa alvoroço por onde passa, na sinagoga ou no Areópago, com judeus ou gregos, homens ou mulheres, anônimos ou gente de alta posição. Escute isso: ou viramos o mundo de ponta cabeça, ou o mundo nos vira de cabeça para baixo. Isso resume um pouco do que vamos ver. Então a gente vai ver o evangelho causando alvoroço em 3 lugares. Primeiro, me acompanhe, verso 1. Alvoroço na religiosidade. Verso de número 1. Dos versos 1 ao 3. Bom, a gente viu inicialmente, na leitura desse texto, que Paulo está agora em Tessalônica. Ele atravessa essas 2 cidades citadas no texto,
mas o alvo, o objetivo dos missionários é a capital. E rapidamente, deixe-me falar um pouquinho de Tessalônica. Tessalônica, como eu disse, era considerada a capital administrativa do Império na Macedônia. Nem sempre foi Tessalônica, mas Tessalônica aqui, nesse momento, é. Por quê? É a cidade com o maior número de comerciantes. É a cidade com o maior poder aquisitivo. E tinha um terceiro elemento em Tessalônica que nos chama a atenção, inclusive, para o texto de hoje. Era a cidade com maior liberdade religiosa do Império. É assim que os historiadores citam Tessalônica. Visto que, quando os judeus foram expulsos de Roma, a maior parte desses judeus se instalaram, adivinha onde? Em Tessalônica. E por que a gente fala que isso é uma ironia? Porque você já viu na leitura do texto que os próprios judeus, que gozavam de liberdade religiosa em Tessalônica, vão expulsar e tentar aprisionar os missionários. Não conseguindo, vão expulsá-los. Depois perseguem eles até Bereia e fazem todo esse tumulto ou alvoroço, vamos dizer assim. Bom, essa é Tessalônica. Só que, lembra que eu disse? Estamos no capítulo da contextualização. E o que Paulo faz? Vou falar para uma das maiores comunidades de judeus fora de Israel, em Tessalônica. O que ele faz? Ele procura a sinagoga. O texto diz que por 3 semanas seguidas, 3 sábados, Paulo vai para a sinagoga pregar esse evangelho. E veja, irmãos, aqui inicialmente eu quero que você se pergunte isso. Será que era necessário Paulo começar na sinagoga? Em paralelo e guardando as proporções, a sinagoga ali, irmãos, representa a igreja, representa o templo, onde homens e mulheres tementes a Deus estavam. Se reuniam para orar, cantar e ouvir um pouco da Torá, por exemplo, da palavra. Mas Paulo escolhe evangelizar a partir da sinagoga. E a pergunta é por quê? Mais ainda, segunda pergunta. Por que quando Paulo começa a pregar ali, o primeiro alvoroço já acontece? Um alvoroço acontece na religiosidade, ou seja, na religião judaica. Por quê, irmãos? Por que esse evangelho causa alvoroço ali? Por causa disso. Porque, infelizmente, o judaísmo no primeiro século tinha se transformado numa espécie de religiosidade, numa religião improdutiva, numa religião que se baseava mais em formalidades do que na vida. E aí, para ficar muito claro para você, toda vez que a gente fala, irmãos, contra a religiosidade, escute isso. Isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Ei, nós somos religiosos. Né? Alguém que diz, eu não sou religioso, é mentira. Nós somos religiosos, estamos reunidos num templo. Acabamos de louvar hinos, acabamos de orar, estamos sentados ouvindo a palavra. Isso é ser religioso. Frequentamos regularmente, entregamos nosso dízimo, somos religiosos. Só que é claro, irmãos, existe a religião pura e sã, como vai dizer Tiago. Mas também existe uma religião negativa. Isso que nós chamamos de religiosidade ou religioso profissional, que é o que acontecia com eles. Então, para ficar bem claro, 3 marcas importantes para que essa religião seja desse jeito aqui. Uma religião fechada, uma religião morta, que é, em primeiro lugar, o tradicionalismo. Nós amamos, irmãos, a tradição, mas o que acontecia no primeiro século era tradicionalismo. Os judeus estavam mais apaixonados pelos ritos e pelas formas do que principalmente pelas pessoas. Você se lembra daquela parábola que Jesus conta, a parábola do bom samaritano? Aquele exemplo é perfeito. Você tem um sacerdote que está indo para Jerusalém, provavelmente para cumprir a sua escala de sacrifícios. Ou, se fôssemos nós, está indo celebrar um culto. No meio do caminho ele passa e vê um moribundo caído. Ele pensa, ajuda ou não ajuda? Ele passa de largo. Por quê? Porque se ele encosta no moribundo, ele atrapalha a sua escala. Ele não poderia servir naquele dia. Ou seja, o ritual, o culto, a formalidade era mais importante do que um homem morrendo na beira da estrada. Isso, irmãos, traduz para a gente rapidamente o que é tradicionalismo. Pastor Charles Swindoll diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Seguindo a cartilha do religioso, a gente tem o legalismo. Não dá para você ser um religioso profissional sem defender um certo tipo de moralidade. E o legalismo, irmãos, é uma praga dentro da nossa fé cristã.
Porque o legalismo, ele se apega à regra pela regra. O legalista, ele geralmente não tem misericórdia com os pecadores. Sabe por quê? Porque ele reduziu a purificação ao ato externo. E por isso, veja, uma coisa está ligada à outra. Por isso ele gosta tanto de rituais. Por isso ele se apega tanto a formalidades. Por quê? Porque se a purificação é uma questão externa, então se eu souber os rituais direitinho, se eu fizer tudo certinho, se eu guardar todas as regrinhas, então eu serei purificado e santificado. Bom, terceiro e último lugar, a religião se baseia, ou melhor, a religiosidade se baseia em intolerância religiosa. Infelizmente, irmãos, esse grupo ou esse tipo de religioso se apega à hostilidade e não consegue pregar o evangelho ou se aproximar das pessoas, principalmente aqueles que pensam diferente. Duas coisas aqui. Uma religião pressupõe o erro da outra. Uma religião começa onde a outra termina. A gente não está dizendo que as religiões precisam se abraçar e todas andarem juntos, não é isso. Mas a gente também não está ensinando que nós devemos discriminar, desprezar, maltratar e nos tornarmos inimigos dos outros. Pelo contrário, a fé cristã, irmãos, ela é prioritariamente evangelística. E nós precisamos estar abertos para receber essas pessoas, para amar essas pessoas. E são eles que nós precisamos alcançar. Mas, infelizmente, a religiosidade cria mais barreiras do que pontes. Bom, esse é o retrato 3x4 do judaísmo no primeiro século. Então, irmão, justifica o que Paulo faz. Está justificado. Paulo está certo em passar pelas sinagogas pregando que o Cristo não viria, o Cristo já veio. Paulo está certo dizendo, ei, abandone a formalidade, abandonem essas coisas. Cristo já veio, ele já cumpriu, já morreu e ressuscitou. Claro, irmãos, nós não estamos optando e defendendo, e nem Paulo defendeu isso, o fim da religião judaica. Isso você precisa entender aqui. A gente não pressupõe ou não defende a substituição do judaísmo. A gente defende a continuação no cristianismo. Escute isso. Não é que o judeu convertido, ele vai abrir mão da sua história, ele vai abrir mão da sua tradição de fé, ele vai abrir mão, irmãos, da sua luta pelo seu povo. Não é isso. Mas a partir de agora, ele vai então, com toda essa história, com todo esse legado e toda essa tradição, se render a Cristo Jesus. Então não é substituição, é continuidade. É isso que Paulo vem pregar aqui. É isso que Paulo está fazendo. E Paulo nos ensina, irmãos, a pregar não só para os judeus, mas principalmente para religiosos. Talvez nós aqui dentro, talvez você que esteja aqui, tenha um pouco dessa religiosidade que eu acabei de desenhar. Seja um pouco tradicional ao extremo, ou talvez um pouco hostil com as pessoas que são diferentes. E talvez você precise ouvir isso. Então Paulo aplica aqui uma mensagem, irmãos, primeiro, contextualizada. A primeira coisa que Paulo nos ensina é isso. Ei, você pode pregar o evangelho, mas as pessoas podem não entender o que você fala. E contextualização, falando em rápidas palavras, é nada mais do que isso, do que traduzir a mensagem. Contextualizar não é trocar, não é adaptar, e como eu disse já, atualizar, deturpar a mensagem. Contextualizar significa eu mantenho o essencial, mas eu aplico a mensagem aos corações de modo que seja compreensível. Dependendo do lugar por onde você passar, como eu dei o exemplo aqui pela manhã, eu estava pregando em Minas semana passada, e algumas coisas são diferentes, irmãos. Alguns costumes são diferentes, algumas normas são diferentes, algumas crenças são diferentes. E a gente precisa contextualizar a mensagem para essas pessoas. Segundo, Paulo prega uma mensagem expositiva. O texto diz que ele debateu com eles com base nas Escrituras. Percebe o que Paulo está fazendo aqui? Quando ele vai para Atenas, ele usa a filosofia, mas quando ele está na sinagoga, ele usa as Escrituras. Isso é contextualizar. E isso é ser expositivo. Paulo encontra, então, um ponto de contato. Há uma ponte entre ele e os judeus daquela época, que é o quê? As Escrituras Sagradas, a lei, os salmos e os profetas. E então ele começa a, diz o texto, dialogar com ele.
A palavra grega aqui, irmão, significa diálogo. O debate aqui não era o tipo de debate que a gente conhece. Era o diálogo, era assim, inclusive, que era ensinado nas sinagogas. O obreiro ali, né, o rabi, ou seja lá quem for, que estivesse lendo e comentando, fazia comentários, o povo levantava o braço e fazia comentários de lá. Então havia um diálogo. Paulo está ouvindo aquelas pessoas, mas também está ensinando aquelas pessoas. Bom, e ainda, ele apela para uma autoridade superior. Porque não sou eu que estou falando, não são vocês, mas é a palavra escrita do nosso Deus. Terceiro, a mensagem de Paulo também é uma mensagem de confronto. Veja o que diz o verso 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Isso aqui, irmãos, é especial demais porque prova para a gente que a contextualização de Paulo não era uma deturpação, ou não era um meio de Paulo agradar os seus ouvintes. Pelo contrário, Paulo vai tocar na ferida. E perceba, irmãos, Paulo poderia falar de tantos aspectos de Cristo que são citados no Antigo Testamento. Ele poderia falar da Virgem, ele poderia falar da concepção, ele poderia falar, por exemplo, da descendência de Jesus, de Davi. Ele poderia falar sobre a própria natureza do Messias. Ele poderia falar dos milagres que Jesus realizou, confirmando que ele era o Messias. Afinal, Jesus ressuscitou mortos. Jesus não só trouxe visão de novo, ele criou visão. Criou olhos em cegos. Jesus fez coisas extraordinárias. Paulo poderia ter dialogado com eles, usando todos os outros argumentos. Mas o que Paulo faz? Decidi nada saber entre vós, a não ser a Cristo, e esse crucificado. Paulo sabia, irmãos, o que ele mesmo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, 23, que a pregação da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele sabia disso, mas ele não pode alterar a mensagem. Ele está pregando o evangelho puro do Senhor. Então ele está dizendo e afirmando novamente, ei, Cristo, o Messias que vocês tanto esperaram, ele veio, se tornou carne, homem, e foi humilhado até a morte e morte de cruz. Mais ainda, as escrituras que vocês valorizam já dizia que isso iria acontecer. Dizia que ele seria desprezado, dizia que ele seria moído, que ele seria transpassado, como por exemplo em Zacarias. Dizia, por exemplo, nos Salmos, que dariam para ele beber uma esponja com vinagre. Dizia nos Salmos ainda que ele seria insultado e que ele seria abandonado pelo próprio Pai na cruz. Tudo isso está no Antigo Testamento. Então Paulo faz um discurso, ele discorre nos textos, dizendo, ei, o Cristo viria e sofreria pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Essa é a mensagem do Evangelho. E Paulo está entregando com contextualização, com exposição, mas também com confronto. Bom, a pergunta inicial é essa. Será que a nossa religião também não precisa de uma mexida? Será que a nossa vida religiosa também não está precisando de uma certa virada? De uma sacudida? Será que a gente não está religioso demais? E aqui eu digo de novo, no sentido negativo. Rotina é bom, disciplina é maravilhosa. Os ritos são muito importantes. Por exemplo, estar bem trajado para pregar é maravilhoso. Mas eu já preguei em lugares que sem gravata você não sobe no púlpito. Percebe isso, irmãos? Não é a gravata que fala, não é ela que tem unção, mas é o obreiro por meio do Espírito Santo de Deus. Então veja, religião é uma coisa, religiosidade é outra. E às vezes, irmãos, a gente está tão apegado à norma, a regras, ao bom comportamento e todas essas coisas que a gente está se esquecendo do principal. E eu pergunto, quantas almas você ganhou esse ano? Pergunta clássica de pastor, não é? Então eu vou fazer. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Ei, o ano está acabando. E a gente está olhando para a conta bancária e vendo, poxa, mas eu não ganhei quanto eu queria ganhar. Eu não investi o que eu queria ter investido. Eu não fiz os cursos que eu queria ter feito. Sim, faça um planejamento melhor para o ano que vem, ok. Mas a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu coração é, fui para todos os cultos? Amém. Dei o dízimo certinho? Amém. Mas ei, eu estou pregando a palavra do Senhor? Para as pessoas que estão perto?
Para as pessoas que Deus está colocando no meu caminho? Quantas vezes eu abri a minha boca e entreguei o Evangelho de Jesus? É isso que a gente tem que perguntar em primeiro lugar. Não se afaste da essência do Evangelho. E o Evangelho é Cristo e esse crucificado. Segundo alvoroço, me acompanhe, verso de número 4. Alvoroço em todas as classes. Escute isso. Aqui a gente vai ler mais uma vez. Alguns dos judeus foram persuadidos, se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Antes de falar das classes, veja, há uma palavra aqui muito importante, cara, pra gente. Persuasão. Persuadidos. Se você não sabe, persuadir nada mais é do que o objetivo do nosso evangelismo. Há um autor chamado Max Stiles, dentro da série de 9 marcas, escreveu um pequeno texto chamado Evangelização. Ele define a evangelização justamente dessa forma. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Claro, primeiro, é ensino. O evangelho ele tem que ser falado, ele tem que ser proclamado, como a gente acabou de ver Paulo fazendo aqui, de forma sábia, de forma inteligente, de forma compreensível, mas de forma verdadeira. Ok. Mas veja, esse evangelho e esse ensino não é com outro objetivo que não seja ganhar aquela vida para Jesus, que não seja tirar aquela pessoa do reino das trevas, que não seja libertar aquele ser humano. Bom, persuadir, claro, irmão, significa literalmente convencer, e para gente que é cristão, converter. E é óbvio que, embora o seu objetivo seja persuadir, você sabe, como um bom cristão, que a persuasão não é trabalho seu, mas é obra do Espírito Santo. Você sabe que, ei, o meu objetivo é fazer tudo o que eu posso, de novo, com inteligência, com sabedoria, com oração, com conhecimento da palavra, mas o meu objetivo é ganhar aquela pessoa, mas quem ganha não sou eu. Quem ganha não são os meus argumentos. Quem ganha é o Espírito Santo. Literalmente, Jesus disse, quem convence o homem é o Espírito de Deus. Bom, mas a segunda coisa importante aqui, que é o que eu quero dizer, é que a obra do Espírito, além de soberana, ela é universal. Escute isso, irmãos. Aqui no verso 4, literalmente, a gente tem o resultado da pregação do apóstolo Paulo. E eu acabei de dizer, Tessalônica era uma cidade rica. Era uma cidade com pessoas importantes. E o texto está dizendo para a gente, veja, o texto está dizendo que judeus, em primeiro lugar, foram persuadidos. Judeus foram persuadidos. Segundo, ele vai dizer, muitos gregos tementes a Deus, provavelmente gentios, prosélitos, ou talvez simpatizantes do judaísmo, ouviram a mensagem do Messias agora e se converteram ao Senhor. Mas o texto termina dizendo, e não poucas mulheres de alta posição. Então, irmãos, esse texto está lembrando para a gente, ou está dizendo uma verdade importante para os nossos dias, que o evangelho, ele não respeita classes sociais. O evangelho, melhor dizendo, ele não divide, ele não multifaceta a humanidade em classes divididas e muito bem organizadas. Infelizmente, quem fez isso foram os filósofos. E para citar um filósofo, deixe-me citá-lo. Um filósofo que passou a maior parte do tempo desempregado, um homem chamado Karl Marx. Ele disse o seguinte, a história de todas as sociedades até agora é a história das lutas de classes. E eu acho interessante, irmão, citar Karl Marx aqui, porque o marxismo é muito chiclete, né? Ele cola com facilidade, ele gruda com facilidade. Mas infelizmente, irmãos, ou felizmente, né, não há casamento possível entre cristianismo e marxismo. Não há. E eu poderia citar aqui vários argumentos para mostrar isso, embora esse não seja o nosso foco, mas, por exemplo, irmãos, o marxismo é materialista. Ele não acredita que existe algo além dessa vida. Não há vida espiritual, não há um Deus sentado no trono. Os nossos problemas são materiais e logo as soluções também serão materiais. E quando Marx dividiu a história, ele olhou para a história, né, seguindo Hegel, uma espécie de tese e contra-tese e tal, ele vai ver que, em todo o tempo, houve uma luta entre opressores e oprimidos.
E a história pode ser dividida assim. Mas pior do que essa divisão reducionista é a solução dele. E não se engane, marxismo é religião, é cosmovisão. Veja, a criação, a queda, mas a redenção. E a redenção dele é horrível, é péssima. A redenção só será encontrada, então, com a revolução do proletariado. Quando o proletariado, ou seja, os pobres, os menos favorecidos, assumirem os meios de produção. Ou seja, quando eles, por meio da revolução armada, chegarem ao poder e distribuírem tudo, aí sim, aí o problema está resolvido. Eu pergunto, isso é verdade, irmãos? Vejamos as revoluções que tivemos, as maiores delas, começando com a Revolução Francesa, passando pela Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, acho que citei na ordem, né? Pegue elas, banho de sangue em todas elas. O proletariado chegou no poder, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Matar os nobres, o clero e as pessoas de alta posição. Aí quando você volta para Atos capítulo 17, irmãos, você vê o evangelho de Cristo sendo pregado. Não por meio de vãs filosofias humanas ou de homens desajeitados como esse, mas o evangelho puro de Cristo Jesus. E de novo, o evangelho não respeita a classe social. Ele não está interessado em saber sua conta bancária. Ele não quer saber se você é de alta posição, média posição, baixa posição. O que o evangelho está interessado em saber, sabe o que é? É que você tem uma necessidade real no seu coração e que se você não aceitar a Cristo Jesus, ei, você vai para o inferno, com a conta cheia ou com ela vazia. Olha o que Paulo vai escrever, Gálatas 3:28. Veja, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A necessidade do homem, irmãos, sempre foi e sempre será ser liberto dos vícios e da escravidão do seu pecado. E só quem pode fazer isso é o Cristo e esse crucificado. Bom, a pergunta que eu tenho para você nesse ponto é: você tem pregado a pessoas de alta posição? Você tem tido a oportunidade de sentar em mesas e se reunir com pessoas importantes, que tomam decisões no nosso país, que são grandes empresários, que movimentam grandes quantias? Como é que você tem olhado para essas pessoas? Será que você tem olhado por meio dessa divisão marxista, desprezando esse tipo de gente? Dizendo, somos nós contra eles? Com ódio dos ricos? Com ódio desse tipo de gente? Será que é assim que o teu Cristo te ensinou a viver? Será que ele mesmo não ganhou pessoas ricas para o evangelho? Será que essas pessoas ricas não contribuíram para o avanço do evangelho? Bom, a gente consegue ver que em Tessalônica isso aconteceu. Paulo vai citar, ainda em Atos, pelo menos 2 nomes, Aristarco, Secundo e o Jason, que é citado no nosso texto. É muito provável, e todos os teólogos dizem isso, que Jason também era um homem rico. Até porque foi ele que abrigou os missionários. Uma igreja se reunia na casa dele, então ele tinha uma grande propriedade. E no final ele paga a fiança para ser liberado. Então é provável que Jason seja um homem rico. Esses homens citados também, e veja, o texto diz, irmãos, em grego, muitas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres ricas. A gente não sabe aqui se essas mulheres eram judias de fato, ou se simplesmente foram gentias convertidas. O ponto é, Atos vai deixar claro, Paulo vai citar várias mulheres no livro de Atos, agradecendo não só o trabalho dessas mulheres, mas inclusive o financiamento dessas mulheres. Então escute isso, irmãos. O evangelho vai redimir tudo por onde ele passar. Ele vai pegar o rico, às vezes até metido a besta, às vezes até vaidoso, mas ele vai colocar ele de joelhos para pegar o seu recurso e servir o reino de Deus. Escute isso. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. E como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, todos os homens mesmo. Todos os tipos de homens. O rei, o príncipe, os governantes e as pessoas importantes da nossa nação. Terceiro lugar, me acompanhe. Alvoroço no coração, verso de número 5. Aí vamos até o final. Mas os judeus ficaram com inveja. A inveja aqui, irmãos, provavelmente, vão dizer os teólogos, é que foi justamente o que a gente acabou de ler. Os missionários estavam ganhando não só muita gente, mas muita gente importante. Muitos financiadores das sinagogas. Eles estavam perdendo não só membros, mas estavam perdendo isso aqui, dinheiro. Provavelmente foi isso.
Veja a estratégia desses homens. O texto diz que eles contrataram homens maus. A expressão grega aqui fala literalmente de homens vadios e ociosos que viviam no mercado. Veja que estratégia perversa. Contrataram esses homens, e o texto vai dizer, para justamente causar um tumulto. Bom, chegamos à segunda ironia do texto. A segunda ironia é essa. É que estamos falando do alvoroço do evangelho. Eles estão acusando a igreja, os missionários, de causarem alvoroço na cidade. Mas quem está incitando o alvoroço em primeiro lugar são eles, os judeus. Bom, mais ainda, o texto vai dizer, irmãos, que infelizmente invadiram a casa de Jason, prenderam Jason, não acharam os apóstolos ali e arrastaram Jason e alguns homens para a praça pública. Ali eles fizeram aquelas 3 acusações que a gente viu. Primeiro, que eles têm causado alvoroço, mas na verdade quem causava o alvoroço era eles. Segundo, estavam agindo contra os decretos de César. E por último, afirmavam que existia outro rei chamado Jesus. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, é o seguinte. Eu disse no início, por onde o evangelho passa, ele causa alvoroço. E eu não quero que esse alvoroço todo que a gente está vendo, tanto de um lado quanto do outro, e principalmente esse alvoroço agora no meio da cidade, com homens desocupados, gritando, e aquele... Você tenta imaginar a cena, eu não quero que todo esse alvoroço tire de vista, da sua vista, o principal alvoroço que está acontecendo no texto. O alvoroço no coração. Eu quero que você entenda que os judeus tomados por inveja, mas eu pergunto, foram todos os judeus? Sim ou não? De Tessalônica? Não. Porque o verso 4 já informou para a gente que muitos judeus se converteram. Então, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é isso. Que quando o evangelho é pregado, há uma decisão a ser tomada. Toda vez que o evangelho é pregado, ele causa um alvoroço no seu coração. Ou esse alvoroço ele é bom, ou ele é ruim. Ou você está incomodado pela palavra, se sentindo até ofendido por essa mensagem. Ou você está, incomodado por essa palavra, mas você está dizendo assim, eu precisava ouvir isso. Eu precisava escutar isso. Há algumas coisas na minha vida que precisam mudar. Eu preciso virar, não o mundo, mas a minha vida de ponta cabeça. Eu tenho que dar um basta nisso. Esse é o trabalho que o evangelho causa. Eu gosto de um texto que está em 2 Coríntios 2,14, onde o próprio Paulo diz assim, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, escute isso, somos o aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Mas para aqueles, os que estão sendo salvos, somos aroma de vida. Você consegue sentir o cheiro de onde você está? Você consegue sentir o aroma suave do evangelho? Você consegue sentir os tons do evangelho? O contraste que ele causa? Que ao mesmo tempo que expõe a sua vergonha, ele trata de você com carinho. Esse é o odor que o evangelho produz. Essa é a fragrância, irmãos. É sim um pouco forte no início. É sim, fere um pouco a gente. Eu, por exemplo, tenho alergia. Imagina, é um cheiro forte no início, mas quando ele entra dentro da sua vida, do seu coração, ele vai causando frescor em você. Ele vai suavizando tudo. Ele começa a equilibrar a sua perspectiva. Ele vai tirando as escamas e vai te transformando de dentro para fora. Você consegue sentir o aroma de Cristo aí? Espero que sim, que seja cheiro de vida para a sua vida nessa noite. Bom, irmãos, eu quero encerrar voltando àquela última frase da nossa lição. Ou viramos o mundo de ponta cabeça, ou o mundo nos vira de cabeça para baixo. Essa frase é tão boa que eu achei ela muito preocupante. Porque eu acredito, irmãos, que estamos falando coisas, cantando coisas, pregando coisas, das quais a gente não tem a mínima ideia do que a gente está falando, ou do que a gente está cantando, ou do que a gente está pregando. Isso me preocupa muito. Por exemplo, eu escutei uma música, tem algumas semanas, de um grupo que não conhecia, que tomei conhecimento, Drops. Nome esquisito, mas a música é boa. Música muito boa, é ele. É ele.
E aí, escutando aquela música, uma música envolvente, uma música boa, uma letra muito boa. Mas, irmãos, quando chega o refrão, e o problema da letra é que eles imaginam João Batista cantando. Então, a letra é pesada. E aí, o refrão diz assim, ó, é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Isso na música é envolvente, faz você até chorar. Porque você imagina João Batista dizendo isso na prisão, por exemplo. É ele! É por ele que eu estou gastando a minha vida. E aí, claro, o clipe das músicas de hoje é gravado num lugar extremamente grande, né? E tá todo mundo cantando ali, sem julgar ninguém. Não estou julgando o pessoal que está ali. Espero que todos tenham consciência do que estão cantando. Mas, irmãos, isso me preocupa muito. Porque será que a gente está considerando o custo do evangelho? Será que a gente está considerando essa simples frase? Ei, quando você for virar o mundo de ponta cabeça, o mundo vai retaliar. Toda vez que a gente transtorna o mundo transtorna a gente de volta. Foi assim em Filipos, lembra disso? Os missionários chegaram, pregaram, acabaram com o comércio religioso da cidade. Foram presos e açoitados. E por um milagre foram soltos. Aqui em Tessalônica não foram presos, mas foram expulsos. E tem um camarada que eu quero terminar lembrando dele para você. Quero dar mais ênfase a ele, que é Jason. Ah, irmãos, eu confesso que quando eu estava lendo isso aqui, e eu li essa frase, invadiram a casa de Jason. Lágrimas correram do meu rosto. Sabe por quê, irmãos? Porque eu imaginei esses homens invadindo a minha casa. E aí eu comecei a lembrar dessa letra. E aí eu comecei a lembrar disso tudo e pensei assim, tudo arrumou na cabeça e eu pensei, ei, tem um custo para isso. Será que a gente está considerando esse custo? Eu fiquei imaginando, imagina se fosse minha casa. Sabe-se lá o que aqueles homens fizeram. Talvez remexeram as coisas. Talvez empurraram a mulher para o lado. Tiraram os filhos. E o texto fala que levaram Jason e alguns irmãos que estavam lá. Talvez parentes, se não amigos ou irmãos em Cristo de Jason. E arrastaram eles, diz o texto. Você percebe que a decisão que Jason tomou em se converter ao evangelho, um homem rico de posses, e a decisão que ele toma agora de abrir a sua casa e fazer da sua casa uma extensão da igreja, um entreposto missionário, você considera que isso foi arriscado? Que isso trouxe problemas para Jason? Que agora ele teve sua casa invadida e foi arrastado por praça pública? E aqui, irmãos, eu me lembro que toda vez que a gente transtornar o mundo vai retaliar contra nós. Só que eu tenho duas coisas para te dizer para a gente encerrar essa noite. Duas coisas. Primeiro, Jesus nos avisou sobre isso. E quando Jesus nos avisa sobre isso, irmãos, que não só temos que levar o evangelho, mas que quando a gente levasse o evangelho, o mundo iria nos odiar. Que a gente seria expulso das sinagogas. Que a gente seria açoitado. Que a gente seria perseguido. Jesus não só nos avisou, mas ele disse assim, estou parafraseando, tá? Tá tudo normal. Quando isso acontecer, considerem, ei, tá tudo na normalidade acontecendo. Não se espantem com isso. Escute, João 15:18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que seu senhor. Está tudo certo. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. Ei, pregue o evangelho. Eu te encorajei, dá tempo ainda. Estamos no final do ano, mas dá tempo. Planeje sua vida no que vem, para que você possa levar o evangelho com mais rapidez, com mais diligência. Pregue o evangelho. Mas considere isso. Vai ter retaliação. E se tiver, tá tudo dentro da normalidade. Mas a segunda coisa que eu queria falar é, será que valeu a pena para Jason? Será que valeu a pena?
colocar sua casa em risco, sua vida em risco, suas finanças em risco. Será que valeu a pena, irmãos? Será que valeu a pena para Paulo? Adiantando um pouco a história, todos os naufrágios, todos os açoites, todas as prisões, ser amarrado e jogado de um lado para o outro e terminar a sua vida dentro do cárcere inferior, dentro da masmorra do Império Romano. Será que valeu a pena? Morrer com frio, afastado de seus livros, de seus amigos? Será que valeu a pena? Será que vai valer a pena para nós? Será que valerá a pena perder tudo com amor e alegria? Será que vai valer a pena? Jesus também nos disse sobre isso. E eu encerro com as palavras do Mestre. Mateus 5:10. E ele diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Recentemente, irmãos, recebi a notícia de que ali em Burkina Faso, outro ataque foi realizado contra uma comunidade cristã. Se você não sabe, Burkina Faso tem sido, já por alguns meses, mais ou menos, talvez já um pouco mais de um ano, tem sido um refúgio para os cristãos da África Ocidental. Se você não sabe, há um levante na África para remover os cristãos de lá. Remover, eu quero dizer matar, pelos jihadistas islâmicos, perdão. Então, Burkina Faso se transformou numa espécie de refúgio para os cristãos. Uma dessas comunidades cristãs, essa semana, foi dizimada por eles. O ataque durou 4 dias. Tem fotos, vídeos, se você procurar, você vai encontrar na internet. Durou 4 dias. No primeiro dia, eles mataram todos os seguranças. A igreja tinha colocado 17 homens armados para proteger a comunidade cristã. Num ataque surpresa durante a noite, os homens mataram todos os seguranças daquela cidade. Pela madrugada, os cristãos passaram a noite cuidando dos feridos. Alguns ainda tinham sobrevivido. No final da manhã, outra leva daqueles homens chegaram de novo na comunidade. Primeiro, eles mataram todos os agentes de saúde que estavam tratando e cuidando daqueles homens ali. E muitos deles nem de lá eram. Eram missionários que cuidavam daquelas pessoas. Todos os agentes de saúde foram mortos. Depois, no outro dia e no outro dia. Sabe quantas pessoas morreram essa semana, irmãos? Só em Burkina Faso? 200 cristãos morreram lá. 200. Aí você pensa, pastor, mas é muita gente. Ei, esse não é o primeiro ataque. Outro ataque dizimou 400 pessoas. Dentre eles, a maioria eram cristãos. E isso está acontecendo o tempo todo e o tempo todo. E a gente continua vivendo a nossa vida reclamando porque a gente não conseguiu pagar Netflix esse mês. Então, irmãos, escute isso. Vai valer a pena. O evangelho está causando alvoroço. Todo esse sangue, escute isso, não será derramado em vão. O Senhor está recolhendo os seus. Deixe que venham com violência. Jesus disse, está tudo normal. Vocês não são maiores do que o seu Senhor. Lembre-se disso. Ele foi pendurado no madeiro. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Então, não sintam pena demasiada desses cristãos. Os nossos irmãos coptas, africanos e tantos outros estão morrendo fazendo o sinal da cruz. Estão morrendo cantando os salmos. Estão morrendo fiéis ao Senhor. Eles diriam para você que está aqui, não sintam pena de nós. Estamos indo na frente encontrar o Salvador. Então é isso, irmãos. Toda vez que o evangelho passar, ele vai causar alvoroço. Ainda que a gente morra, mas seremos encontrados por nosso Senhor. Amém? Que Deus coloque essa palavra no seu coração e que você possa fazer uso desse evangelho poderoso. Primeiro na sua vida, pense agora, nós vamos orar. O que é que na sua vida precisa virar de ponta cabeça? O que é que está atrapalhando você? O que é que está te levando ao pecado? O que é que não deixa você sair do pecado? O que é que está
te afastando do seu Senhor. Vira a sua peça a Deus agora, Senhor, vira a minha vida de ponta cabeça. Mas em segundo lugar, como é que você pode virar esse mundo de ponta cabeça, irmãos? Para de ser influenciado pelo mundo e começa a influenciar ele. Para de ser mudado pelo mundo e começa a mudar ele. Curva sua cabeça, vamos orar.